Saudações a todos. Começaremos agora a apresentação do artigo Entidade do Terceiro Setor, uma análise do uso de recursos governamentais para o segmento da cultura no município de Itabaiana, sob a ótica da efetividade. Os autores deste artigo são Max Cruz Freire dos Santos, que é bacharelando em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Sergipe, e Silvia Luiza Almeida Correia, que é orientadora deste artigo e professora desta mesma universidade. Eu sou Max Freire e sou apresentador do trabalho de hoje. Vamos falar um pouquinho a respeito do terceiro setor, que são pessoas jurídicas sem fins lucrativos, instituídas por uma lei civil que tem características bem específicas e bem definidas e que trabalham para interesses públicos, né? Ou seja, fazem seu trabalho em atividades de desenvolvimento social em sua maioria. São respaldados legalmente pela Lei nº 9.790 de 1999. Um dos grandes desafios das entidades do terceiro setor são quanto aos recursos, né? Tanto os recursos humanos, que pode ser de maneira voluntária ou remuneratória, ou também os recursos financeiros, que pode ser feito de três maneiras: ou doações, ou repasses públicos, ou também venda ou prestação de algum serviço pela própria entidade. Um outro problema que pode acarretar desses recursos financeiros é que a contabilidade dessas entidades às vezes não está seguindo a resolução do CFC número 1409 de 2012. E isso pode ser um grande problema também. Isso tudo pode gerar uma vulnerabilidade financeira a essa instituição, né? Essa entidade do terceiro setor. O que nos leva ao nosso problema, né? Que é os repasses do governo federal para as entidades do terceiro setor voltadas à área da cultura no período de 2014 a 2020 garantiram uma relação com o desenvolvimento cultural do município de Itabaiana? Para chegar e responder esse problema, nós precisamos analisar os repasses ao terceiro setor para o segmento da cultura no município de Itabaiana, divulgados no portal de transparência do governo federal, com a finalidade de avaliar aspectos de efetividade no uso dos recursos públicos. Para chegar nesse objetivo geral, nós precisamos entender o que são entidades do terceiro setor, demonstrar os recursos governamentais repassados a instituições do município que fizessem parte da área da cultura, analisar se há efetividade no uso dos recursos públicos repassados na área da cultura no município de Itabaiana. Para o nosso referencial teórico, nós primeiro vamos falar um pouquinho sobre as características do terceiro setor. Como dito, são bem definidas e algumas importantes serem ditas, por exemplo, quanto ao lucro, que não é o motivo de ser dessas entidades, ou seja, elas fazem por algo maior, muito mais focados na atividade. E outro ponto muito interessante é uma característica quanto à rentabilidade, que uma entidade do terceiro setor pode muito bem vender um produto e colocar o seu preço de venda acima do preço de custo para que tenha lucratividade. Inclusive, se ela chegar até o final do exercício e ela tiver lucro, é chamado de superávit. Já se for algum tipo de prejuízo, vai ser chamado de déficit. E não há problema nenhum na entidade do terceiro setor focar nisso. Por quê? Porque o que vai diferenciar a entidade do terceiro setor, a entidade sem fim lucrativo da com fim lucrativo, é que ela não faz a distribuição deste lucro para os diretores, para as pessoas que estão à frente. Quanto às fontes de financiamento, nós temos três. Pode ser uma fonte internacional, tanto pública quanto privada, contanto que venha do exterior. Pode ser uma fonte nacional, que é repassada pelo governo federal, estadual ou municipal. E pode ser também uma venda de produto ou uma prestação de serviço, uma maneira de arrecadar dinheiro, arrecadar renda. E esses repasses nessas fontes de financiamento nacionais, elas são chamadas de recursos governamentais, que para que a entidade do terceiro setor receba, ela precisa passar por um processo grande, um tanto quanto rígido, para fazer essa captação. Porém, o acesso a essa captação é um pouco mais simples, Para solicitar, a entidade precisa chegar ao órgão governamental e fazer essa solicitação por qualquer um dos métodos que o órgão governamental dê para ela. Por exemplo, subsídio, doação, transferência, empréstimo, fica a cargo da entidade. É importante pontuar também que nós vamos falar especificamente, aliás, do segmento da cultura, que incorre desses mesmos problemas financeiros, mas um pouquinho mais até, porque geralmente só trabalham com prestação de serviço, em sua maioria. A metodologia que foi usada aqui, a abordagem foi qualitativa, pois vamos falar de um fato ou de um fenômeno,
O método foi descritivo, né? Nós vamos descrever como é que esse fenômeno aconteceu, e as técnicas foram bibliográfica e documental, já que temos um acervo aí grande, tanto para pesquisar sobre o terceiro setor, e temos um acervo também para falar sobre a Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, que é um objeto de estudo deste presente artigo. A coleta de dados foi feita a partir de artigos, livros e o próprio site do Portal de Transparência do Governo Federal. A localização, né, foi escolhida a partir de que Sergipe é um dos menores estados da federação, o menor estado da federação, porém é expressivo quando o número é sobre entidade do terceiro setor. Itabaiana segue a mesma linha praticamente, porque ela tem muitas entidades do terceiro setor localizadas tanto no centro quanto em localidades mais afastadas, né, da cidade, mais longe do centro. E a segmento da cultura foi escolhido justamente porque é em Itabaiana que se localiza a Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, que é referência nacional hoje em filarmônicas, né, espalhadas pelo Brasil. Foi a única que recebeu algum repasse governamental, então Itabaiana possui outras filarmônicas que trabalham no segmento da cultura, mas somente essa recebeu o repasse federal. E uma das mais antigas também é essa. A respeito dos resultados, nós vamos fazer análise de alguns valores, né? Esses valores são expressivos para o tamanho de uma filarmônica localizada no interior de um estado. E o método que os valores foram arrecadados também é interessante a gente pontuar. Vai ter um quadro depois que vai mostrar isso de uma maneira bem separadinha, né? O primeiro valor que vocês vão ver, ele foi arrecadado através de um edital, né, que foi ganho pela entidade, e os demais foram todos feitos por emenda parlamentar, certo? O motivo das arrecadações sempre foi para melhorar o serviço, né? Então eles sempre adquiriram novos instrumentos, exceto pela parte da premiação, né? Como dito já no tópico aí abaixo, eles visam melhorar a qualidade do serviço porque eles trabalham em ensinar jovens a tocar o instrumento, a fazer shows e apresentações e até, quem sabe, seguir carreira no mundo da música. Nós temos aí um quadro de valores repassados para a Sociedade Filarmônica, né? Vocês vão ver que aí em 2014 ela recebeu 40 mil, que foi premiações artísticas, né? Foi quando ganhou o edital. E em 2018 e 2020, somando 300 mil, foi tudo para aquisição de novos instrumentos musicais. A gente teve também aí um gráfico de repasse do recurso do governo, né? Cujo 12%, representando aqueles 40 mil, são por edital, 88% de emenda parlamentar, representando os 300 mil que foram repassados para a sociedade. E nós temos aí uma maior discriminação do que eles adquiriram. Nós pegamos uma das vezes que eles receberam 100 mil, né, em 2018, e colocamos aí no quadro. Vocês podem ver que foi tudo instrumento de sopro, né, e visando sempre melhorar o serviço, como eles mesmos disseram, renovar o quadro de instrumentos que eles têm. Bom, como conclusão, nós temos os benefícios sociais que são difíceis de calcular, mas nós sabemos que impactam muito os jovens. Colocar uma atividade tão boa quanto o ensino da música no tempo vago de muitos jovens aqui da cidade é uma coisa extremamente benéfica para a sociedade em si. E esse trabalho visa também fomentar que mais entidades assim venham trabalhar, fomentar a doação e o apoio de várias pessoas da sociedade, empreendedores e até mesmo os órgãos competentes governamentais que possam ajudar. A Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição hoje atende mais de 600 jovens, tem mais de 4 grupos harmônicos sinfônicos focados em cada tipo de apresentação específica, e o que deixa aqui é um desejo para que, né, o gerenciamento contábil, a contabilidade da Sociedade Filarmônica trabalhe com tanto respeito e carinho por esse segmento quanto a Filarmônica tem trabalhado. Esse trabalho também ele visa ampliar um pouco a discussão, ou seja, ele foi feito com um intuito de começar, ele foi meio que pioneiro nesse assunto dos repasses governamentais e ele visa ampliar a discussão, então em um possível trabalho futuro que ele seja utilizado como base. Essas são as nossas referências, né? Colocamos algumas aqui e no mais fica o obrigado pela atenção de todos e pelo espaço cedido.